Ora então, muito bom dia, muito bem-vindos, de volta para alguns ao culto presencial, graças a Deus porque nos podemos reunir e esperemos que daqui para a frente nos possamos ainda reunir mais vezes e em maior quantidade, sempre que possível, atendendo às normas da Direção-Geral de Saúde. Então, damos graças a Deus por mais este domingo, nós podermos estar aqui na sua casa, e eu gostava que nós pudéssemos colocar em pé, e eu vou pedir ao nosso irmão Valdo para nos dirigir numa palavra de oração, e vamos então orar. Amém. Podem sentar-se. Já sabem que eu gosto de cantar em pé, mas ainda vamos cantar sentados este hino. E vamos começar cantando este belo hino, exultando o nome do nosso amado Salvador, glorificando a Deus, porque Ele nos deu o Senhor Jesus para nos salvar. E hoje podemos estar aqui e podemos cantar louvores e gratidão ao seu nome. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor.
vamos fazer duas leituras bíblicas. Se quiserem acompanhar, vamos ler os primeiros 4 versículos do Salmo 110 e depois viramos para o Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Então, Salmo 110, os 4 primeiros versículos, e depois então passaremos a ler Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz assim, Salmo 110: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E tende em vós, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, e esta carta que chegou até nós, portanto é para nós também, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, e sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor abençoe a sua palavra esta manhã, e vamos cantar o coro Adorai em Majestade, continuando a louvar o nosso Deus e lembrando o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós na cruz do Calvário. Adorai em majestade, toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Então, vamos colocar de pé e vamos cantar este coro louvando mais uma vez o nosso Deus esta manhã. Está
Podem sentar-se. Eu vou pedir então ao José para fazer o levantamento da nossa oferta esta manhã. E só relembrar algumas normas, não é? A inscrição que deve ser feita durante a semana para a Patrícia Lupo. Então, sempre que alguém desejar vir ao domingo, temos que enviar a inscrição, porque segundo as normas nós temos que saber quem está, eles, eventualmente, primeiro nós, depois eles, em algum caso devem de saber quem são as pessoas com quem nós estamos juntos aqui. Por isso, convém não se esquecerem, de facto, de se inscreverem até quinta-feira às 20 horas da noite. Pronto, se passar um bocadinho também não faz mal nenhum. Eventualmente, se esquecerem, não vão deixar de vir, porque se esqueceram de se inscrever, mas tem todo o interesse até para nós organizarmos o espaço, não é? Portanto, não nos vamos esquecer de inscrever. E também lembrando os cultos online às quintas-feiras às 21 horas, não é? Então aí já não é preciso inscrição, é só preciso ir lá instalar o programa e acompanhar então os cultos de oração e estudo bíblico. E de facto damos graças a Deus porque temos estas possibilidades, não é? Nós estamos aqui, alguns já estiveram naquele lado do salão, não é? Portanto ali daquele lado temos mais irmãos nossos que estão a assistir ao culto. Quem lá esteve já sabe a sensação, um bocadinho, nós lembramos dele, não o estamos a ver, eles estão-nos a ver a nós, mas vamos tentar rodar para todos podermos aproveitar mais juntos. Talvez qualquer dia já podemos estar aqui todos. Então eu vou pedir ao José para agradecer a oferta. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por que o Senhor voltou a permitir. E mesmo nessas próximas quarentenas, nós viemos aqui à tua casa, aprender mais de ti. Muito obrigado porque o Senhor tem nos protegido. Pedimos agora que o Senhor abençoe essas ofertas, que elas sejam bem usadas, como no caso da tua casa. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, José. Muito bem. O Senhor Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós adoramos em espírito, em verdade e também com as nossas vozes audíveis esta manhã, juntos uns com os outros. Em espírito, em verdade, te adoramos. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que assim seja. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
em verdade. Em verdade, Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, onde foi o amor, onde foi o amor. Amém. Façam favor de sentar-se. Estamos a cantar bem, mas agora é tempo de ouvirmos a palavra que o Senhor tem para nós através do pastor Samuel. Conta-se uma história verídica de uma igreja nos Estados Unidos que tem como nome God Almighty Church, a Igreja do Deus Todo-Poderoso. E conta-se que o pastor, num sábado, estava no escritório da igreja a trabalhar até mais tarde e decidiu telefonar para a sua esposa avisando que ia chegar mais tarde a casa. Tentou várias vezes, mas a esposa não atendia o telefone. O pastor continuou então a fazer mais algumas coisas e mais tarde a sua esposa atendeu de imediato. Eu pergunto porque ela não tinha atendido antes o telefone, mas ela disse que o telefone nem sequer tinha tocado. Então o pastor realmente foi para a sua casa. Na segunda-feira voltou ao escritório daquela igreja e recebeu um telefonema de um homem que queria saber porque é que eu tinha ligado para a sua casa. O pastor então rapidamente entendeu que tinha cometido um engano, pediu desculpas ao homem por estar a perturbá-lo, explicando que tinha apenas tentado ligar para a sua esposa. Mas o homem disse-lhe o seguinte: não precisa de desculpar-se, pois eu não liguei para reclamar. Eu liguei para agradecer. Eu estava a planear a suicidar naquele momento e eu disse apenas: Deus, se tu existes, dá-me um sinal que tu realmente existes. E naquele momento o meu telefone começou a tocar, eu olhei para o identificador de chamadas e estava escrito Almighty God, Deus Todo-Poderoso. O pastor ficou realmente maravilhado com a coincidência e perguntou: por que é que não atendeu, meu amigo? Eu disse: eu fiquei cheio de medo. Deus continua a salvar homens e mulheres. Ele revelou o seu amor na cruz do Calvário por ti e por mim. E momentos antes de Jesus ir até à cruz, ele passou por horas de bastante
agonia. Hoje vamos para Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Falámos acerca do sofrimento nas últimas mensagens. Há 15 dias eu abordei este tema. A semana passada o André voltou a falar acerca do sofrimento e hoje vamos continuar a falar de sofrimento, mas o sofrimento do Filho de Deus. A agonia que ele enfrentou naquelas últimas horas antes de ir à cruz do Calvário. O vale da dor é um vale incontornável. Todos nós um dia vamos passar por ele. Todos nós iremos a sofrer. E Jesus teve também o seu vale da dor. Jesus teve o seu Getsemane. O jardim do Getsemane fica no vale do Monte das Oliveiras. E é chamado este nome, porque ali, no sopé daquele monte, há muitos olivais. Getsemane significa lagar de azeite, prensa de azeite. Ali havia um aparato destinado a receber os frutos da oliveira, as azeitonas, para transformá-los em azeite. E este aparato estava instalado mesmo no centro do jardim das oliveiras. Foi neste lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Ali a sua vida foi moída, ali ele foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. Ali ele suou o sangue, ali ele enfrentou a fúria do inferno e o silêncio do céu. Queria só destacar esta manhã 2 coisas nesta passagem que nós lemos em Mateus 26, 36 a 46. Em primeiro lugar, o início do vale da dor. O início do vale da dor. Podemos olhar para o janela dos 4 evangelhos e vermos esta noite fatídica que foi para Jesus. Mas tudo estava debaixo do controle de Deus. Naquela noite, Jesus celebrou a Páscoa com os seus 12 discípulos. Naquela noite, ele deu uma lição de humildade aos seus discípulos, lavando os seus pés. Naquela mesma noite, ele aponta o traidor e sai realmente este homem, Judas, na escuridão da noite, para o trair. Naquela noite, Jesus já tinha dado um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
Naquela mesma noite, eu já tinha avisado Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu consolou os seus discípulos naquela noite. Lá em João 14 eu dizia, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nessa mesma noite eu oro pelos seus discípulos. Temos em João 17 a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. Depois eles saem de noite do cenáculo e vão até este jardim do Getsemane. E ali, realmente, Jesus enfrenta estes amargos momentos. Os descem do Monte Sião, cruzam o vale de Cedron e entram neste jardim. Era noite. Dos 11 discípulos que acompanhavam Jesus, Judas já o tinha deixado. 8 ficam para trás, por indicação de Jesus. O versículo 36 diz, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus continua a caminhar e agora somente com 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, como diz o versículo 37, os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, e também a Pedro. A angústia toma conta da sua alma, a morte, o salário do pecado, o peso das nossas iniquidades começam-se a apoderar Jesus. E eu dizes por isso, no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até à morte. Eu, sendo puro, eu ia levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Depois os 3 discípulos ficam também para trás. Jesus fica sozinho. Ajoelhou-se o Senhor do céu e da terra. O Rei do Universo ajoelha-se na terra e ora ao Pai. Ele prostra-se com o rosto em terra, humilha-se, sendo o Criador do Universo. Ora de uma forma intensa, numa luta de sangrento suor. Judas realmente vem mais à frente com o grupo que vem prender a Jesus. E Cristo vai se entregar de uma forma voluntária. Este era o início da dor. O início, antes realmente de eu ir até à cruz do Calvário. Mas nesta passagem encontramos também as mensagens que nós temos no vale da dor. As mensagens do vale da dor. Em primeiro lugar, há tristeza no vale da dor. Há tristeza no vale da dor. O versículo 38, mais uma vez, Jesus dizia, a minha alma está cheia de tristeza, até à morte. Ficai aqui e velai comigo. No Getsemane da vida, tu vais enfrentar tristeza. Se Cristo enfrentou a tristeza durante várias fases no seu ministério, porque nós não passaríamos também por esse sentimento. A vida cristã às vezes é um vale de lágrimas. Temos a alegria do céu, mas também cruzamos vales de dor nesta vida. Passamos por desertos abrasadores, por tempestades, por ventos contrários, por fornalhas ardentes. Jesus tinha tristeza e não foi só durante o seu ministério que ele teve aqui, sentiu esse sentimento de tristeza no Getsemane. Ele ficou triste com a morte do seu amigo Lázaro. Lembram-se lá em João capítulo 11, quando realmente Lázaro faleceu. Jesus chega lá 4 dias depois, diante do túmulo de Lázaro. Diz realmente as Escrituras que ele chorou. Quantas vezes já ficámos tristes e chorámos pela morte de um amigo, de um familiar, de um ente querido. Ele ficou triste, também chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus, ao contemplar a impotente cidade de Jerusalém, assassina de profetas, rebelde, ele dizia, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como uma galinha junto aos seus filhotes, mas tu não quisestes. Quantas vezes já chorámos por alguém que recusou crer em Cristo e partiu para a eternidade sem Jesus. Eu fico também triste aqui no jardim de Getsemane. Agora entre a ramagem das oliveiras, sob aquele clima denso de traição, pesa realmente o peso da cruz. E Jesus
declara: a minha alma está profundamente triste até à morte. Porquê é que Jesus estava triste? Será que porque sabia que Judas o iria realmente trair com uma turba assassina? Será que ele estava realmente triste porque sabia que Pedro o iria negar? Porque o Sinédrio o iria condenar? Porque Pilatos o iria sentenciar? Será que ele estava triste porque o povo ia gritar: crucificam, crucificam? Porque o povo ia escolher Barrabás e iam condenar a Jesus? Será que ele estava triste pelos açoites, por ser cuspido, por ser humilhado pelos homens? Será que ele estava triste pelos seus discípulos mais tarde o virem abandonar? A tristeza de Jesus é porque a sua alma pura estava a receber a carga dos nossos pecados. Na cruz, Deus escondeu o seu rosto do seu Filho. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele clamou: Deus meu, porque me desamparaste? Até o sol escondeu o rosto de Jesus. As trevas cobriram a terra. Jesus foi traspassado e moído. Na cruz ele desceu ao Hades. Ali ele entristeceu-se porque bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Sozinho ele pagou o preço da nossa redenção. Ele sofreu, sangrou e morreu. A segunda mensagem que nós encontramos no Vale da Dor é que no Vale da Dor enfrentamos profunda solidão. No Vale da Dor enfrentamos profunda solidão. No Getsemane da vida, no Vale da Dor, muitas das vezes nós temos de sofrer sozinhos. Nesta hora difícil, Jesus buscava dois refúgios: a solidariedade humana e também a vontade divina. Na solidão precisamos de comunhão humana e comunhão com Deus. Jesus pediu a presença de 3 discípulos com ele naquela hora. Ele não pede nada, ele não queria ouvir nada dos seus discípulos, ele apenas pedia a presença daqueles 3. Paulo também, quando enfrentou o seu Vale da Dor, lá na prisão de Roma, ele sentiu-se sozinho. Ele pediu que Timóteo fosse com ele e levasse também João Marcos, para que ele não estivesse sozinho naquela prisão. Na hora da solidão, precisamos de pessoas e precisamos de Deus. Muitos já tinham abandonado Jesus. Jesus, depois da multiplicação do milagre dos pães e dos peixes, diz realmente que multidões o seguiram. Mas em João 6,66, quando ele diz que era o pão da vida, diz realmente o texto que muitos o deixaram de seguir. Os seus discípulos também iam abandonar mais tarde. O versículo 56 deste capítulo diz: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o fugiram. Todos os discípulos deixando-o fugiram. Mas pior do que tudo isto foi na cruz, como então gritar: Deus meu, porque me desamparaste? As multidões deixaram Jesus. Os discípulos também o abandonaram. Mas na cruz ele é desamparado pelo próprio Pai. Muitas coisas disse realmente Jesus às multidões. Quando, porém, falou de um traidor, ele falou apenas para 12 que estavam no cenáculo. E unicamente 3 desses 12 é que Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. E por fim, quando começou a suar sangue, eu estava completamente só. Quando Paulo estava lá na prisão romana, à beira do martírio, dizia: todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Mas ali, naquela profunda aflição, Paulo viu a sua coroa. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada. E não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quando João foi exilado na ilha de Patmos, ele passou pelo Getsemane sozinho. Mas ali Deus também abriu a porta e eu revi uma revelação do céu, como ninguém tinha visto. Quando Jó foi abandonado pela sua mulher, acusado pelos seus amigos
diz as Escrituras que ele pôde ver Deus face a face. Como tens enfrentado a solidão? No vale da solidão, todos podem te abandonar. Os familiares podem te abandonar. Os teus amigos podem te abandonar. Mas Deus nunca irá te abandonar. Uma terceira mensagem. No vale da dor. No vale da dor, nós podemos orar. No vale da dor, nós podemos orar. O vale da oração. O versículo 39 diz, e indo um pouco mais por diante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. O versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quando passamos pelo vale da dor, muitos murmuram, outros ficam desesperados, outros até podem deixar de orar. Muitos deixam de ler a Bíblia, outros abandonam a igreja e muitos se revoltam contra Deus. Mas nós podemos falar com Deus, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Nas provas, no vale da dor, nós devemos aprender a orar como Jesus. E a oração de Jesus nesta passagem tem algumas características. Em primeiro lugar, há uma humilhação. O Deus eterno, está de joelhos. O Criador do universo está com o seu rosto em terra, suando sangue. Há também intensidade. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, uma passagem paralela a esta. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E posto em agonia, orava mais intensamente. À intensidade, Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida em oração. E a batalha era tão intensa que o suor de Jesus transformou-se em sangue. Era uma oração de guerra. Ele agonizava-se em oração. Vimos também que havia perseverança na oração a Jesus. Diz realmente o texto que ele orou por 3 vezes ao Pai, ali no jardim do Getsemane. Havia também vigilância. O versículo 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus alertava os discípulos para vigiarem e orarem. Mas eles não vigiaram, eles dormiram na batalha. E por isso Pedro negou a Jesus. Os discípulos fugiram. Malco teve a sua orelha cortada por Pedro. Eles não conseguiam orar. Os seus olhos estavam carregados de sono. E os corações totalmente vazios de oração. Havia também submissão na oração de Jesus. Ele sempre diz: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração não é que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque Jesus orou, ele teve coragem para enfrentar a prisão, os açoites, a cruz e a morte. Muitos ficam desesperados quando cruzam o vale da dor, mas Cristo cai de joelhos e a oração prevaleceu. Tens-te colocado de joelhos, dizendo: Me rendo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, tal como a Jesus orou. É muito interessante que em Marcos 14:36, que fala também desta oração sacerdotal, acrescenta ali um pormenor. É que Jesus começa a oração dizendo: Abba, Pai. Abba, Pai. Esta era a palavra ou expressão que uma pequena criança usava
para se dirigir ao seu Pai. Jesus dirige-se a Deus, sabendo que Ele era o seu Pai e Ele era digno de toda a confiança. O que nos livra da tentação no vale da dor é saber que Deus é bom e Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Ali no vale da dor, uma quarta mensagem é que também enfrentamos consolação. Enfrentamos a consolação. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, encontramos também um pormenor que não está aqui em Mateus. E diz aqui: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Deus consola-nos, dando-nos o livramento da prova e dá-nos poder para vencer a prova. Paulo orou 3 vezes pedindo a cura do espinho na carne, mas Deus lhe disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. No Getsemane da vida, Deus também irá nos consolar. Diz aqui o texto em Lucas 22, que aparecia um anjo do céu e confortava a Jesus. Jesus não encontrou pleno conforto nos seus discípulos, pois realmente aquela vigília que devia ser de solidariedade transformou-se realmente num sono profundo. Mas quando Jesus buscou a face do Pai, um anjo desceu do céu para confortá-lo. Porque os amigos mais solidários falharam, ele ficou solitário com o Pai e foi consolado por um anjo. Agora Jesus, manchado de sangue, é consolado por um anjo do céu. Naquela oração mais sangrenta que a terra jamais a viu, depois que realmente que aceitou beber sozinho o cálice da ira de Deus, depois que se dispôs a carregar aquela cruz maldita, depois de se ter disposto a ser maldição por nós, depois de ter desafiado o inferno, os seus demónios, ele é consolado pelo Pai, que envia um anjo do céu. Deus nunca nos abandona, realmente no vale da dor. Ele é o Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai e Pai de toda a consolação. Os amigos de Daniel, no seu Getsemane, naquela fornalha ardente, os viram um anjo do Senhor enviado por Deus. Pedro, no seu Getsemane, naquela prisão, ele ia ser morto no dia seguinte, mas diz realmente que Deus enviou o seu anjo, abriu realmente as portas daquela prisão e o apóstolo pôde sair. Paulo, no naufrágio, passou 14 dias na voragem do mar, uma tempestade terrível. Todos já tinham realmente perdido a esperança naquele navio. Mas Deus enviou o seu anjo para confortar Paulo e garantir a vitória. No vale da dor podemos sentir a consolação de Deus e podemos um dia mais tarde confortar outros que estejam a passar pela mesma situação. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, bem conhecido, o apóstolo Paulo diz realmente isso: Deus de toda a consolação, aquele que nos conforta nas nossas tribulações. Eles têm um propósito para que nós possamos confortar outros que passem por situações semelhantes. Jesus passou por todo aquele sofrimento e agonia pelos nossos pecados. E era muito mais do que um sofrimento físico. Muitos foram crucificados naquela época. Realmente a morte de cruz era a pior morte que podia haver, sentenciada pelo governo romano. Muitos malfeitores morreram daquela forma. O próprio apóstolo Pedro morreu mais tarde, também crucificado. Mas o sofrimento de Jesus era incomparável, porque ele não era apenas um sofrimento físico. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo não aconteceu por acidente. Estava nos planos do Pai. Jesus realmente não foi preso. Ele entregou-se até à morte. Ele deu-se
Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele venceu. Ele agora está vivo, Ele está connosco, Ele consola-nos, Ele guia-nos e nos leva também para a casa do Pai. Ali na cruz do Calvário, Ele abriu um novo e vivo caminho de acesso até Deus. Em certa altura do seu ministério, em João 14, Tomé realmente questionou o Mestre dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus então responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão é por mim. Jesus abriu um novo e vivo caminho na cruz do Calvário. Ele é o único caminho para Deus. Não existem atalhos para Deus. Não há outras rotas que nós possamos encontrar nesta vida que nos conduzam ao céu. A expressão popular que proclama que toda a religião é boa e que todos os caminhos vão dar realmente a Deus é uma autêntica mentira. A Bíblia diz que ao homem há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim é caminhos de morte. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a única porta do céu. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único Salvador do mundo. Ali na cruz Ele abriu esse caminho para que nós não possamos mais ser condenados pelo nosso pecado. Ele levou os nossos pecados sobre Ele naquela cruz. Ele deu a sua vida por nós para nos dar realmente acesso de novo a Deus. Jesus é quem dá a vida e Ele é a vida. Nenhuma religião pode realmente tirar o homem da morte espiritual. Nenhum ritual pode tirar realmente o homem de uma sepultura existencial em que ele está. Somente Jesus tem vida. Somente Jesus pode conceder a vida, porque Ele é a própria vida. O homem busca razão para a vida em muitas fontes, mas essas fontes só trazem essa insatisfação. Jesus oferece vida, e vida em abundância àqueles que creem nele. Deus realmente ama a cada um de nós, e Ele demonstrou esse amor ao enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, com um propósito bem definido, para morrer por ti e por mim naquela cruz. E hoje, se tu realmente vieres a Jesus, tu podes ver os teus pecados sendo perdoados e podes também receber a certeza da vida eterna. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, te agradecemos pelo sofrimento que tu passaste por cada um de nós, pelo nosso pecado, ali naquela cruz. Nós não podemos imaginar o peso que estava sobre ti. Tu carregaste os nossos pecados. Tu foste moído pelas nossas iniquidades, para que nós tivéssemos de novo acesso até Deus. Te agradecemos porque tu abriste um novo caminho para o Pai. E sabe que há alguém que não tem a certeza da vida eterna. Se alguém na sua casa nos está a escutar e não tem a certeza do céu, que hoje mesmo possa olhar para aquela cruz, em que um alto preço foi pago pelos nossos pecados, e possa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Fala a cada coração esta manhã, Pai. Que o Santo Espírito possa trabalhar em cada vida, e onde cada pessoa está, possa realmente chegar ao conhecimento desta vida e vida em abundância, que são em Jesus. Te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, temos uma participação especial, que a menina vai dizer uma coisa. Bom dia a todos. O irmão Licínio Vinagre escreveu, e eu vou dizer as mãos de Jesus. Mãos de carpinteiro, quando ajudou José I. Mãos de criança, cheio de vitalidade e pujança.
mãos do Deus menino, revelando do Pai o ensino. Mãos que a humanidade não esquece, porque para sempre os seus feitos permanece. O cego, a quem colocou lodo, ficou curado de todo. Ele o amassou com a sua própria mão para dar àquele cego a visão. Quando Pedro no mar sucumbiu, foi nas mãos de Jesus que segurança ele viu. Quando crianças no seu colo assentou e tão carinhoso as abençoou. Quando multiplicou o pão e deu de comer a toda aquela multidão. Mas aquelas mãos que tanto bem fizeram, o chicote também ergueram, para expulsar os vendilhões, unicamente preocupados com os milhões, e fizeram do templo um mercado, tão pouco incomodados com o pecado. Escreveu na areia com a sua mão, enquanto procurava solução para Maria Madalena, acusada de pecado capital. Quem de entre vós nunca fez mal, seja o primeiro a atirar a pedra para a castigar. E um a um, todos a acusada abandonaram. E Jesus, tão bondoso, lhe disse: Pai, eu não te acuso de nada, mas não peques outra vez. E tudo isto Jesus fez com mãos sábias e valorosas, em abençoar poderosas, em corrigir com amor. E depois suportando todo aquele terror, com as suas mãos ensanguentadas, naquela cruz com os pregos pregadas, nesse momento triunfal, Ele levou sobre si todo o nosso mal. Não sejas duvidoso como Tomé, vem e vê com fé que as mãos ensanguentadas de Jesus carregaram a tua cruz. Põe aqui o teu dedo na minha mão, diz aos que duvidam da ressurreição que eu morri por muito te amar. Deixa que te ajude a vida a suportar. Vem, segura na minha mão e goza em pleno a minha salvação.